Eu tô pensando em criar um canal no YouTube em 2026. E cara, se você chegou nesse vídeo, alguma coisa te chamou a atenção. Talvez tenha sido a tela, com essa palavra na testa. Não sei, você acha isso uma boa ideia, se te chamou a atenção? Porque isso foi uma ideia que eu tive e decidi fazer, sabe? Independente se vai dar certo ou não. Mas você pode me ajudar nessa, falando o que você achou disso. Ou será que foi o título? Porque se você se chamou, se sentiu atraído pelo título, com certeza você também está pensando em criar um canal no YouTube em 2026. Ou até você já tem um canal, mas você está estudando aí para saber, sabe, o que canais novos, são novas tendências. Então, alguma coisa te trouxe até esse vídeo e está fazendo você ficar aqui. E é isso que eu queria saber. Eu queria saber o que você está pensando. Porque eu penso várias coisas, né? Assim, a cabeça de artista, e isso é um pouco da minha essência, essa questão de pensar fora da caixa, de pensar diferente, de querer ser contra a correnteza, ou nem contra a correnteza, mas, sabe, se tornar um com o rio e com esse todo. Então eu acho que o meu pensar diferente vai muito nisso, da unificação, ou de, cara, tá todo mundo fazendo uma coisa, e como eu posso fazer isso de uma maneira autêntica e diferente? Porque isso faz eu me sentir mais eu, igual você também tem uma série de questões que faz você se sentir mais você. Mas aí já é uma outra fritura, uma outra ideia. Cara, e se na verdade não existir eu e você? Se na verdade foi só uma coisa? Porque pensa comigo, você está olhando para uma tela, você está olhando para o celular, ou para o computador, ou para a televisão. Então você está olhando para um pedaço de vidro e esse reflexo está falando com você e está te jogando ideias aqui. Mas será que sou eu? Ou esse eu é o seu eu também? Porque, cara, a arte, para mim, a comunicação, é mais ou menos, ela funciona assim, é uma interdependência, né? Não é muito o que eu penso, o que eu quero e jorrar para vocês receberem ou não, sabe? Então eu tenho que estar no estado receptivo e vocês também estar no estado receptivo. E nesse estado de vazio, né, da xícara, a gente consegue encher e esvaziar, encher e esvaziar. E é mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou pegando as coisas que estão aqui sobre ter um canal ou criar um canal e estou jogando para vocês nesse primeiro vídeo, para vocês falarem também o que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês estão pensando, ou o que está acontecendo aqui nesse momento que vocês estão achando legal ou não, sabe, a iluminação, ou talvez a edição, vocês gostam de edição, ou só esse papo meio tete a tete aqui é melhor. Porque, cara, por mais que a gente estude, pesquise, isso é importante, estudar e pesquisar, eu fiz pra caramba isso, sabe? Pra eu começar a fazer isso aqui, eu assisti muito vídeo, eu li muita coisa, ou eu estudei a vida, é mais ou menos isso, sabe? Eu vivi várias coisas de maneira artística, e por isso que esse vídeo também é muito bom pra você, que não é artista, não é músico, não é pintor. Cara, como transformar a nossa vida numa obra de arte? E, cara, eu sinto que eu faço isso há muito, desde sempre. Porque as escolhas que eu fiz, o jeito que eu faço as coisas... Por exemplo, esse merch aqui é uma xícara mágica que quando você põe o líquido quente aparece uma frase. E eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar nenhum. E para eu chegar nessa ideia, nessa concepção, cara, tudo esteve interligado. E tudo foi interdependente. Por exemplo, um assunto, é legal tocar em barzinho em 2026. Eu quis sair disso. E sair disso me fez criar um evento aqui dentro desse quarto que eu tô gravando. E o evento foi um sucesso. Então, assim, é legal eu vir aqui falar desse evento, como que eu fiz, o que eu não fiz. Porque eu acho que aí, cara, tem o porquê da gente estar fazendo isso aqui, né? Então, eu vivo de arte, cara, há muito tempo. Mas não é viver de arte, é se tornar a arte. Porque quando você se torna a arte, você já vive dela. É mais ou menos isso.
Por exemplo, sobre isso de pensar fora da caixa, cara, eu vivi de uma maneira totalmente fora da caixa, que é viver viajando de bicicleta. Então eu fiquei por 3 anos e meio viajando de bicicleta, sem meta, sem roteiro, sem destino, sem querer nada, cara, sem querer chegar a lugar nenhum. E como que eu consegui fazer isso? Eu criei um livro, eu escrevi um livro e eu investi no meu livro. Mas como que você investiu no seu livro? Cara, eu sou músico, DJ, e eu comecei a pegar esse dinheiro e investir no livro. E aí todo mundo achou uma puta maluquice. Cara, viver de bicicleta, viajando no Brasil, é perigoso. Viver de arte, vender livro. Cara, ninguém compra livro mais hoje não, sabe? Tá tudo na internet, sabe? A IA faz tudo aí. Eu pirei nessa ideia e eu fritei nessa ideia e eu botei essa ideia em prática. E, cara, eu vivi de arte sem precisar vender a arte. Cara, porque assim, eu vivi por 3 anos e meio viajando pelo Brasil, tendo experiências magníficas da praia, montanha, cachoeiras. E cara, os livros saíram naturalmente, simplesmente porque eu me tornei a arte, sabe? Eu me tornei o personagem. Eu não era um escritor só querendo vender livros. Eu era o personagem vivendo a história do livro enquanto eu viajava vendendo o livro. Então, assim, foi toda essa interconexão da parada, sabe? Eu não era o viajante, eu era a viagem inteira. Eu não sou o personagem principal, eu sou o filme inteiro. Eu acho que pode ser interessante para você, pode te ajudar a pensar fora da caixa. E talvez pode estar te ajudando agora, como você cria, o que que você fala no seu canal no, no YouTube em 2026. Porque assim, por mais que a gente estude as tendências, o que a galera faz, pô, isso é massa, não, a gente não pode se fechar a isso. Porque também se trata muito sobre isso, abertura, né? Você está no estado receptivo e, cara, entender que vários vídeos estão chegando para você porque você está gerando interesse naquilo. E é isso, mano. Você está criando um ritmo, é como se fosse uma música, né? Então todo mundo fica muito preocupado nas mudanças do algoritmo, mas, cara, o algoritmo é algo com ritmo. Então, se você tem uma ritmicidade perante o que você faz, como que você cria a sua arte, ou como você cria os seus conteúdos, ou como você vive a sua vida, você está dando ritmo à sua vida. E o ritmo à vida dá o quê? Dá a constância. E a constância traz o quê? Traz esse crescimento e essa percepção de que tudo na vida precisa para a pessoa entender quem é você, o que está acontecendo, o que você está fazendo e por que isso é interessante e começar, né, a crescer nisso. Mas são tudo ideias e frituras da minha cabeça. Você pensa semelhante, você pensa igual, você pensa diferente. O que você está pensando? Eu estou pensando em coisa pra caramba e estou aqui querendo falar para vocês o tudo que eu estou pensando. Agora, se vocês contarem para mim o que vocês estão pensando, aí a gente começa a co-criar, aí a gente começa a criar junto. E isso eu acho que é a grande arte da vida. A arte da cocriação. A arte da gente juntar todas as nossas energias e todas as nossas forças e reordenar esses símbolos e essa maravilha de viver as coisas. E aí, cara, quem sabe a nossa vida se torna a verdadeira obra de arte. E aí absolutamente tudo que a gente faz na nossa vida é arte, é música. Eu tô pensando. E você? Tá pensando? Me conta aí.